Bom dia a todos. Cá estamos de novo, Juntos pela Saúde, um programa da autoria da Associação Portuguesa da AVC. O programa de hoje vai ser dedicado ao acidente vascular cerebral. Tentar explicar esta doença é uma tarefa árdua, porque é necessário compreender um conjunto de conceitos médicos fundamentais para um cabal entendimento da doença. Admito, por isso, que possa não ser tão interessante para a audiência quanto gostaria. Desafio os telespectadores como potenciais doentes a entender e memorizar os termos e os conceitos médicos que vão surgir. Porque se o fizerem, irão contribuir de um modo muito valioso para um melhor entendimento clínico. Começo, no entanto, por falar do cérebro. Projetem a imagem, faz favor. Na imagem, esta imagem mostra um cérebro com os seus sulcos, são aqueles valos que nós estamos a ver, e uma parte mais superficial, que é o córtex, que é a parte mais nobre do cérebro, responsável pela atividade psíquica, motora, sensitiva, pela visão, audição, linguagem. Peço agora que projete a outra imagem que nos mostra um cérebro aberto, com os seus dois hemisférios e o cerebelo. Este pequeno órgão que vocês estão a ver é um órgão responsável pela coordenação e pelo equilíbrio. Se nós não tivermos cerebelo, não vamos conseguir andar. Coloque de novo mais uma nova imagem, se faz favor, em que vemos o interior do cérebro. Vejam as diferentes estruturas que compõem o cérebro, mas os nomes não vale a pena mencionar. É apenas uma mera curiosidade para os senhores telespectadores perceberem o que é um cérebro por dentro. O cérebro pesa perto de 1,5 kg, mas consome 1/5 de toda a energia produzida. É, portanto, um gastador de energia e recebe 1/4 do sangue bombeado pelo coração. E isto porquê? Porque tem muitas artérias e muitas veias. Tem também bilhões de neurónios, um número astronómico, 100 bilhões de neurónios, todos conectados entre si para comunicarem uns com os outros. A imagem seguinte, por favor, mostra-nos alguns neurónios ligados entre si, digamos que a conversar um com o outro. Também eu gostaria que colocassem no ar a próxima imagem, que nos dá conta da impressionante, um conjunto impressionante de interconexões que o cérebro tem. Esses fiozinhos todos que estão a ver é a dizer-nos que o cérebro está todo interligado. O cérebro é a casa da mente, ou se quisermos, do espírito, sendo por isso o órgão mais importante. Regula muitas das nossas funções do nosso corpo, coordena muitas das atividades físicas e orgânicas, controla comportamentos de cada um de nós e é responsável pelo pensamento, memória, raciocínio, inteligência, emoção e pela aprendizagem. Essa é a dos sentidos. Lembra-se quais são os 5 sentidos que um ser humano tem? Exatamente. Audiência, gosto, olfato, tato e visão, não é? É ao cérebro que devemos muita da nossa personalidade. É o nosso computador central. Só que, ao contrário deste, precisa de parar de vez em quando para poder funcionar bem. Quer dizer, precisa de dormir. Bom, depois destas preciosas informações sobre este extraordinário órgão, vamos saber o que é um acidente vascular cerebral. AVC. E o que é um acidente vascular cerebral? Para compreendermos esta doença, peço ao realizador que coloque mais uma imagem no ar, por favor, que nos mostra uma estrada e uma artéria. Perceberam a analogia? Pois bem, esta analogia é perfeita. Uma estrada é uma artéria. As imagens seguintes revelam-nos acidentes na estrada. Pois bem, no cérebro pode suceder o mesmo. Uma artéria do cérebro pode ter também um acidente e ficar ocluída ou completamente entupida. Porque é no cérebro, designamos por, exatamente, acidente cerebral vascular. Porquê é que é vascular? De onde vem esta palavra? Porque provém de vaso vascular. A artéria é um vaso sanguíneo. Daí o nome de acidente vascular cerebral. Na estrada, deixa de haver circulação de viaturas. O trânsito fica parado. Na artéria do cérebro, o acidente provoca entupimento ou oclusão e deixa de circular sangue.
Ao carro sinistrado ou à rocha, chamamos trombo. E ao acidente, chamamos trombose. Trombo, trombose. Mas um trombo pode ocasionar um entupimento parcial ou total. Se houver oclusão total, a parte do cérebro dependente dessa artéria deixa de ser irrigada, por não ter sangue. Vai acabar por morrer o tecido que é alimentado por essa artéria, se entretanto nós não conseguirmos remover a tempo o trombo. A área morta por falta de sangue tem o nome médico de enfarte. Como se trata de uma artéria no cérebro, chamamos enfarte cerebral. Perceberam? Um enfarte é, portanto, uma área morta de qualquer um tecido. Se o doente disser que teve um infarto cerebral ou trombose cerebral, os médicos percebem perfeitamente o que aconteceu consigo. Mas se não souber, torna-se mais difícil demorar desse diagnóstico. Podem existir outros infartos noutros órgãos. Lembram-se do infarto do miocárdio. O miocárdio é um músculo do coração, também chamado infarto do coração. Bom, quer dizer então o quê? Quer dizer que uma artéria do coração se entupiu completamente e deixou de poder irrigar uma das suas partes, que acabou por morrer. Portanto, uma artéria em qualquer parte do corpo, completamente tapada ou ocluída, e que deixa de irrigar sangue, ocasiona sempre o quê? Um infarto. Muito bem. Se for no rim, será um infarto renal. Se for no intestino, é o quê? Um infarto intestinal. Correto. Vejam esta imagem que agora o Sr. Realizador vai colocar no ar, por favor. Vem aquela parte do intestino mais escura? Pois é, essa parte está morta. E porquê é que está morta? Porque a artéria que irrigava essa parte, essa porção do órgão, ocluiu, entupiu completamente. E se a oclusão ou entupimento não for total, surge um infarto? Pergunto eu. O que é que vos parece? Não surge infarto. Não surge o infarto e porquê? Porque ainda passa algum sangue, entenderam? Infarto é das palavras médicas que gostaria que fixassem tantas vezes que irão ouvir de todos os profissionais de saúde. Vejam a correspondência deste conceito que vão ver agora com as projeções das imagens que vão seguir. Observem uma obstrução parcial, não é? E ainda é possível circular trânsito, é notório, é lógico, e, portanto, o mesmo pode acontecer numa artéria do cérebro. Ela não oclui completamente e, portanto, vai passando sangue e não há origem ao aparecimento do infarto, que é uma zona morta. Portanto, os doentes com estas obstruções parciais não têm quaisquer sintomas, na maioria das vezes, porque o sangue passa. Mas quando a obstrução ou entupimento for mesmo muito acentuado, pode ocasionar sintomas e o doente fica com algumas queixas. Habitualmente, alguns minutos, até uma hora, mas depois recupera e fica bem e portanto, as coisas passam. Mais e vulgarmente, os sintomas podem durar algumas horas. Podem ficar sem poder falar, ou com a voz presa, ou arrastada, ou ficar com a boca ao lado, ou com um braço ou uma perna paralisada, ou ficar até com uma visão turva só num dos olhos. Mas ao fim de alguns minutos, esses doentes recuperam completamente. Uma boa parte até nem acredita que esses sintomas existiram, ou que estiveram quase a ter um AVC, quase a ter então um infarto cerebral. Repito, uma boa parte dos doentes não acreditam que tiveram esses sintomas. Outros perceberam que tiveram sintomas, mas como desapareceram em pouco tempo, desvalorizaram completamente tudo o que lhes aconteceu. Felizmente outros perceberam que se calhar era o início de um acidente vascular cerebral ou de uma trombose cerebral e resolveram recorrer rapidamente ao hospital. E ainda bem que o fizeram. Porquê? Pensem. Porque a artéria desse doente está quase entupida e só deixa passar um pouquinho de sangue. A esta doença, os médicos chamam acidente isquémico transitório, ou seja, AIT, acidente isquémico transitório.
Acidente porque realmente existiu um acidente. Isquémico. Isquémico porquê? Porque não tapou completamente a artéria. E transitório porque foi passageiro. Existiu, portanto, uma oclusão parcial, não total. Peço à audiência que memorize esta doença, porque também é muito frequente. Acidente isquémico transitório, por vezes, é conhecida por ameaça de AVC ou ameaça de trombose. Eu empreguei uma nova palavra médica, lembram-se qual foi? Isso mesmo, isquémico. Querem compreender melhor este conceito médico, este termo médico? Pois bem, o que quer dizer isquémico? Isquémico porque provém de isquemia. E o que é isquemia? Isquemia é falta de irrigação sanguínea devido a uma artéria que está quase ocluída. O sangue passa, mas com muita dificuldade. Vejam as imagens que se vão projetar a seguir, se faz favor. Mais uma palavra médica que gostaria que decorassem e percebessem, dado que também é muito vulgar o seu emprego por parte dos médicos e não só. Agora vamos falar de outro tipo de acidente vascular cerebral, a hemorragia cerebral. Como o nome indica, desta vez o cérebro é afetado pela presença de sangue, que decorre da ruptura de uma artéria do cérebro, não do seu entupimento. A artéria não tem, pois, nenhuma obstrução. O que acontece é que rompe e, deste modo, deixa de sair sangue para fora da artéria, ocasionando então a hemorragia. Coloque a imagem seguinte no ar. Vou socorrer-me da semelhança do acidente de viação. Neste caso, como vocês estão a ver na imagem, o carro saiu da estrada. Não se verificou qualquer acidente dentro da estrada. Foi uma saída da estrada e daí a analogia com a saída de sangue da artéria em questão. Em síntese, temos o acidente vascular cerebral ocasionado por uma obstrução de uma artéria e o acidente vascular cerebral provocado pelo rompimento de uma artéria. Ao primeiro, acrescentam os médicos o termo isquémico. Porquê? Porque resulta da falta de irrigação de uma artéria. Ao segundo, junto aos médicos, a palavra hemorrágico. Temos então o acidente vascular cerebral isquémico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Sei que já estão saturados, cansados, mas referi no início que este programa iria conter muitos termos médicos. Nenhum de vós imagina a importância que tem se forem entendidos e lembrados. Por hoje não vos vou amassar mais com termos médicos. Vou aproveitar para recordar o desafio que vos deixei no último programa, que é o de pedirmos um voluntário por cada aldeia ou bairro que se responsabilize pela implementação das várias atividades físicas nesta região. Mas tem que ter um caráter regular. Se esse voluntário não puder desenvolver a atividade física com um caráter regular, não poderá ser considerado. Na elaboração dessas atividades físicas, tenham em conta as várias infraestruturas existentes. Que bom seria vermos os avós e os netos englobados nesses programas de atividade física, mesmo que sejam constituídas somente por brincadeiras. Aqueles que se voluntariarem serão nomeados como elos da Associação Portuguesa AVC para a atividade física. Contactem a Ângelos TV, que é o número de telefone 249 00 inscrevam-se, pois gostaríamos de vos ter no programa Juntos pela Saúde. Para finalizar o programa, algumas considerações sobre a Associação Portuguesa da AVC. A Associação Portuguesa da AVC é uma associação de voluntários, com sede em Leiria, mas como tem alguma expressão nacional, designamos-nos por Associação Portuguesa da AVC. Quais são os objetivos da nossa associação? Apoiar as vítimas da AVC, fazer educação para a saúde. E nesse aspecto gostaríamos de contar consigo como voluntário. Queremos mais delegações em todo o país, mas para que uma delegação possa abrir são necessários alguns requisitos. No mínimo, 2 médicos, 3 enfermeiros, 1 psicólogo, 1 nutricionista e 1 fisioterapeuta. Aceitamos outros voluntários, sejam ou não da área da saúde. A ação da associação distribui-se por 4 pilares, a saber, acompanhamento de doentes com a finalidade de prevenir o AVC, efetivação de domicílios de pessoas vítimas do AVC, palestras sobre estilos de vida ou sobre sensibilização da população para o reconhecimento precoce dos sinais de AVC
e modo de agir perante a suspeita do AVC. E, finalmente, fazemos também investigação social e clínica. Podem socorrer-nos do nosso site, da Associação Portuguesa da AVC, onde estarão todos os contactos, caso entendam pertencer às nossas fileiras. Muito bom dia. Até ao próximo programa. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.